É isso aí, mas vamos falar de Boku no Hero. Boku no Hero, episódio 57, Exercícios de Resgate, cara. O que vocês acharam desse episódio? Que é meio que a continuação, né, do último episódio, né, explicando, né, como é que ia ser o início da última fase das provas. O que vocês acharam? Cara, eu gostei do episódio. Te falar que o episódio me surpreendeu muito por um fator. Quando a gente comentou antes, nos outros podcasts, sobre um possível exame desse jeito, a gente comentou da experiência, né, dos alunos da UA, da UA, que eles têm experiência de campo, que eles já lutaram contra vilões, etc. Mas um detalhe que não me passou assim na cabeça é que eles realmente lutaram contra vilões, tentaram salvar o Bakugo, mas eles nunca participaram de uma operação de campo, né, de salvar pessoas de como é que se diz? Inocentes, né, de ataques. Transeuntes. Foi o que a gente aprendeu. Transeuntes, isso aí. Exatamente. E, tipo, quando o episódio começa lá, que começa a acontecer as coisas, no decorrer do episódio você percebe que a Wei, na verdade, tá bem atrás das outras escolas, sabe? Tipo, a maioria das outras escolas, assim, já tem um conhecimento. Eu digo assim pela Shiketsu, né, que já tem um conhecimento muito vasto sobre resgate. E eu fiquei bem surpreso, sabe? Porque não mostrou... Porque eu quando eu olhei no episódio anterior, né, mostrando um pouquinho desse episódio, eu falei, mano, vai ser ridículo. Porque, assim, os caras já têm uma experiência, eles já manjam. Só que foi totalmente ao contrário. As outras escolas estão... Não digo, né, totalmente à frente, mas deu pra mostrar que eles têm muito mais experiência nesse fator de resgate do que a UE ali. Sim, eles foram um pouco melhor preparadas, né, pra situação de resgate. E logo de cara eles viram uma surpresa que a própria equipe, já existe uma equipe de trabalho contratada para isso, para simular pessoas em perigo, lesionadas, em situações como essa. E são eles próprios que vão avaliar, né, da pontuação. E acabou que são pessoas de verdade, né? Mas não qualquer pessoa, né? É meio que uma organização de pessoas, né, que trabalham com isso. Pessoas que estão lá para ser salvas, né? E instruir os novos heróis, né? Como salvarem, né? O Midoriya já ficou de cara, porque ele tentou salvar o garotinho totalmente inconsequente. Ele já queria salvar o avô, peraí, não sei o que. Se ao menos perguntar se tava tudo bem com o garoto e tal, o ferimento. E o garotinho deu... Que não parece ser um garotinho, né? Parece ser um anão, só tem tá adulto. Só tem adulto. É, o adulto. Só que fazendo papel de criança, né? Engraçado, fazendo... Um velhinho fazendo papel de criança. Sim. É muito engraçado, ele pegando ele no colo, ele, caraca, por que esse moleque tá fazendo isso? Ele, não, vou te... porque ele tá repetindo toda hora, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. O Midoriya tiltou ali, não, agora tem que ser super cauteloso e cuidadoso. No início do episódio ali também, a gente viu ali a Shiketsu indo falar, né, o pessoal da Shiketsu indo falar com o pessoal da Wei. O Nagamasa, né, que é o representante, ele foi falar com o Todoroki, perguntando, né, se ele tinha visto o Seiji, né. Não, mito. Eles perguntaram ao Bakugo, né? Eles perguntaram ao Bakugo se eles tinham visto o Seiji lá e eles falaram que tinham derrotado ele, que ele até, o Nagamasa falou, né? Vocês viram um cara com um olho estranho, não sei o que. E o próprio Nagamasa pediu desculpa, né? Ele falou que o Seiji, ele tem os princípios dele lá e ele acaba perdendo a cabeça por conta desses princípios. E isso acaba indo contra, né, as regras ali da Shiketsu. Tinha um cara até lá falando, né, cara? Lembra que teve uma parte na plateia? Tinha um cara, né, falando com ele. Não sei quem é. É o professor da Shiketsu, né? É o professor? Pô, que o professor parece bem escaldado, né? Meio nervoso falando com ele. Mas foi legal, mano, o que ele falou. Parte do... Esqueci, qual é o nome do assassino? Me lembra aí, Pilinho. O Sten? Sten, isso. Que deixou um legado até pros heróis também, não só pros vilões. E o próprio Nagamasa, ele fala ali que eles têm o máximo respeito, né, pela Wei. E daí o Todoroki já, tipo, eu não vi isso não, mano. Só aquela olhada do Inasa lá já... E Inasa fala, né? Inasa nesse episódio ele fala. Aí o Todoroki vai perguntar, né, o Inasa por que aquilo, porque aquele olhar lá. Qual é o teu problema comigo, irmão? Tipo assim. Quantas batalhas você tem? Cadê seu trabalho não? O Inasa fala, tipo, não é algo com a Wei, tá ligado? É algo pessoal com você mesmo, porque eu não gosto do Endeavor e é isso, tá ligado? Ele falou ali na cara dura mesmo. Na cara dele que não gosta dele, entendeu? E por quê, né? Tipo,
A gente tem que saber o porquê. Pô, será que, tipo, é pelo fator do que o Inassa se diz muito fã do All Might, né? E o Endeavor ali tá sempre no top 2 e sempre batalhando contra o Endeavor, ou será que tem alguma coisa por trás? E provavelmente deve ter alguma coisa por trás, né? Mas a princípio... Eu cheguei a falar num dos episódios passados, né, que a gente comentou sobre esse lance do Inassa, que eu achava que tinha alguma coisa a ver com o lance do Endeavor, né? O pai Sim. do Todoroki ser o segundo, né? E ter alguma Exato. coisa relacionada ao Endeavor, né? Vamos lá, eu acho que tem alguma coisa aí. Cara, sabe por quê? Eu tava pensando também. Deve ter alguma coisa relacionada ao passado do Endeavor. E relacionada com o Inassa, cara. Porque você vê um pouco do trauma todo do Todoroki em relação ao pai. Que ele meio que abusava da mãe dele e tal. Pra tentar criar o filho perfeito. Eu não sei se isso pode se entrelaçar depois na história, entende? Mas eu não vejo muitos outros motivos, além de algo tão forte quanto isso, do Endeavor ser um pouco desumano, mesmo sendo um herói, relacionado ao Inasa, sabe? Pode ser que o Endeavor pode ter tentado, sei lá, alguma coisa com a mãe do Inassa, tá ligado? Porque, em si, o pensamento do Endeavor é simplesmente amenizar, né, a dor do lado do fogo, né? É você ter o controle total sobre ele para que não aconteça a combustão. E por isso ele tentava fazer os filhos lá. E o vento, né? No caso, geralmente as crianças ali, elas herdam de alguma forma o poder, né? Dos pais, etc. E pode ser que, assim, a mãe do Inassa tinha o poder de vento e, enfim, ele tentou alguma coisa, porque o vento ainda assim conseguiria de alguma forma amenizar, né? O fogo ali, a combustão no próprio lado do fogo. Como ele controla o vento, né? O ar, ele consegue manejar o ar. Tem certa lógica. Pode ser que, sei lá, ele tenha tentado alguma coisa com a mãe do cara e deu merda. Não sei, mano. Será que ele é irmão do Todoroki, Inassa? Não, não sei. Eu acho que não, assim. Talvez com alguns outros filhos dele, sabe? Tipo, irmãos do Inassa. Se ele tiver irmão, não sei, entende? Não sei se às vezes ela abortou, teve que matar o filho. Não sei direito a história. Não sei nem se no mangá já tá nessa parte e tal. Mas a gente fica especulando aqui. Eu falei lá no outro podcast, pô, que tá na parte dos filhos do Endeavor, tá contando... Ah, tá. Isso. Então, por isso que eu tive esse pensamento aqui do nada. Sobre os filhos dele e tal. Mano, uma parada que, assim... Não sei se, tipo, foi uma parada boa, mas no episódio lá, o Uraraka, né, tava chonadaço no Midoriya. Tava naquele pique. Olhou pra ele correndo com o moleque lá, né? E esse lance da Uraraka, né, cara? Sei lá, você tá falando da parte que o Cero e o... Acho que foi o Kaminari tava junto com ele, não. O Mineta, né? Acho que foi o Cero e o Mineta, né? Tava diversas partes, né? Aí que falaram lá da Kami que ficou... Que a Kami ficou pelada, né? Isso, que ficou pelada perto dele e tal. Aí eles ficaram todos assanhados. Aquela coisa adolescente, né? A gente tem que lembrar que, né, que eles são adolescentes e tal. E a Uraraka ficou toda ali olhando pra ele, tipo, meio com ciúme, né? Eu não me liguei se era ciúme, se era a Uraraka realmente se dando conta que ela gosta do Midoriya. Acho que é mais um se importar, né? Ela tá se importando demais e tá se ligando, que ela tá não só se importando na parte de admirar ele como um herói, como ela até pensou nesse episódio, mas como pessoa também, entende? Relação mais afetiva. E ela até comenta que ela vai suprimir esse sentimento. Aí ela parte pra ação e começar o resgate. Ela disse isso mesmo, né? Que é meio que reprimir o sentimento, né? E transformar isso em concentração, né? Concentrar e ir pra luta, né? É engraçado, né? Porque será que isso vai atrapalhar ela em algum momento, né? Alguma decisão dela que ela vai ter que tomar na frente? Não sei, vamos ver. Eu gostei muito dessa cena que o Inassa, ele vai salvar o Coroinha. Cara, muito engraçado. O Coroa vestido de bebê, muito bom. E me lembrou muito aquele... rapaziada que é mais old aí vai lembrar que no Medabot tinha um cara que ele era pequenininho e ele usava uma chupeta. Muito bom. Ah, sim. Parece no Yu Yu Hakusho também. Isso. E aí o Coroinha lá vestido de bebê e com a chupeta na boca e o Inassa salva ele. E no momento que tá lá o vento, né, as pedras, o próprio Coroa ele fala... No momento inicial, você acha que a tomada de decisão do Inassa é precipitada. Porque ele parece assim, meio mongolão mesmo, meio mongoloidezinho, tacando vento lá, do nada tacando o cara no meio dos escombros lá, junto com o vento, os caralho. Só que o próprio Coroa fala que
ele mediu tudo. Ele mediu o tamanho do vento, né? A força do vento, qual tamanho os escombros iam ficar, né? As pedras lá. Então, tipo, o Inasa, mano, cada vez mais, eu tô falando, mano, cada vez mais o cara tá mostrando o poder dele, tá mostrando que ele é inteligente. Não é só vento por vento, né? Não é só vento por vento ali, né? Tem um controle legal que ele tem daquilo ali, né? O próprio Coroa fala que ele tem um controle total do poder dele lá, mano. Mas mesmo assim, descuidado. Ele vai e olha pra cara, ele começa a elogiar e depois ele vai e vira pro Inasa. Mas é descuidado! A forma, né? A forma é descuidada. Ele foi meio bruto, tá ligado? O Inasa fica até tipo, caralho. Aí o Nagamasa lá fala, né, que ele tem que olhar as paradas antes de tomar decisão. Cara, esse Nagamasa tá me parecendo, tipo, um maluco muito, muito centradão, muito líder de turma mesmo, saca? Tipo, e o poder dele é muito legal. Eu tô esperando, tipo, a hora do poder dele, sei lá, os pelos saírem na cara e aparecer o rosto dele mesmo. Ele tomou a iniciativa, né, de meio que de fazer uma área pra planar, uma área pra pousar alguma coisa ali, né? Sim, ele é muito inteligente. Pois é, pensou logo. Uma coisa que eu reparei nesse episódio, né, que nessa fase da prova, diferente da primeira fase, é que as pessoas que na primeira fase, né, queriam lutar, né, individualmente, né, queriam ir pra parte individual, nessa fase, estão vendo que não tem como, né, nessa fase você tem que trabalhar em grupo. Que é o não, e sem contar e o Baco, né? As pessoas que, assim, têm um poder extremo, assim, de ataque, que queriam lutar de qualquer forma lá, mesmo em equipe, talvez não sejam tão necessárias nesse momento, porque assim, a gente viu lá que as pessoas mais inteligentes na real é que se sobressaem, né? A própria parte lá da Uraraka correndo pra salvar o Coroinha, e ela vai na toda, e a própria Momo fala, não, calma aí, tem que primeiro tirar as coisas com cuidado, que a pedra pode cair em cima dele lá, se você tirar alguma coisa. Isso, exatamente. Então, assim, agora não vai ser só a força bruta que vai determinar as coisas, né? Você vai precisar ser inteligente de qualquer forma. E eles perceberam isso, né? E até no finalzinho ali eles falam, né? Cara, o Coroa comenta com eles, né? Que tem muita gente. E eles falam, mano, realmente tem muita gente para salvar, tipo, uma pessoa. Vamos dividir. É gastar esforço e pessoal à toa. Exatamente. Então eles dividem o grupo pra poder ajudar todo mundo, pra poder alcançar todo mundo. E o Koda, cara, de novo, o poder dele é muito bom pra esse tipo de prova, né, também. O lance dos animais, pra você identificar onde as pessoas estão, né, cara, eu acho essencial, né. É porque ele não usou bastante nesse episódio, né. Mas eu acho que no próximo, né, talvez já deva aparecer, né. Eu acho que deveria ter aparecido, né. O poder dele é muito forte, cara. Tipo, eu acho o poder dele incrível. Eu acho que é o mesmo tipo de poder também que o Shoji tava usando, né. O dele também pra detectar onde as pessoas estão, né. Meio que um poder, nessa ocasião, né, de resgate, serve como um radar, né. O Koda com os animais, né, o Shoji com os ouvidos dele, né, e a Jiro também, né, porque ela tem a sensibilidade, né, que ela consegue escutar, né, através da parede e tal, né, que ela coloca, só ela conectar no chão, ela sabe onde as pessoas podem estar, né. Mas o lance do grupo, né, que a galera foi formando grupo, né, tipo, até você vê que até o Todoroki é um cara todo fechado e ele pediu, né, e ele mesmo foi lá e pediu pra formar um grupo dele, né, formar um grupo aqui e tal, né. E o Bakugo também não se importou, né? Porque, cara, eles podem ter a personalidade deles, né? De querer ser mais individualista e tal, mas eles são inteligentes, né? Eles sabem qual é o proceder da prova e como eles têm que, né? Como eles vão ter que agir ali. Sabe que mais ou menos, né? Porque a parte do Bakugo foi sensacional, cara. Ele meio que rejeitou, né? Que vocês estão atrás de mim. Rejeitou. Né? E os caras ficaram pensando assim, nossa, será que ele percebeu que a gente é ferimento leve e a gente pode se cuidar por si próprio? E ele não precisa da atenção toda do herói. Aí ele vai falar que quer que eles morram. Aí, ele é tão do jeito dele mesmo, único, né, que causa até dúvida na cabeça do avaliador, né, dos avaliadores ali, né. Será que a gente tá errado? Ele tá certo, né? Verdade. Aquela cena foi sensacional mesmo. E no final eles falam, não, perdeu o ponto, hein. Ele vira putaço. Uhum. Daí, né, logo no final ali a gente vê o Midoriya levando o maluquinho lá, né, pra zona de atendimento. E do nada, BUM! Explode lá o bagulho e aparece o Gang Orca, né, com a rapaziada lá meio que simulando vilões. Na própria chamada ali fala, né, como é que eles vão lidar agora com feridos e vilões, sabe? Tipo, como é que eles vão saber lidar com as duas coisas. Não era tão fácil assim, né, a prova, né, não ia ser tão... O próximo episódio tende a ser absurdamente bom, né, porque relatos aí, assim, de pessoas falam que o Gang Orca é um dos heróis mais fortes que tem, então... Mas ele,
pelo que falaram lá, é o top 10, né? Só se ele vai melhorar a partir de então, certo? Isso. Me spoilaram isso aí, que ele é um dos mais fortes que tem. E o professor lá, ele falou, né, cara, que... Eu não esqueci o nome do professor, aquele que tá com sono sempre, né? É o que tá comandando a prova. Mano, eu sempre esqueço o nome desse cara, na moral. Pois é. Pra mim, é um narrador. Ele tava toda hora se comunicando, né, com o gang, né? E a gente já sabia que havia uns vilões, né? E só retornando essa parte, né, que você falou do Midoriya indo lá pra área que tá o pessoal, né? É porque... Outra coisa que eu também achei interessante, né? É que não só em grupo entre o pessoal da escola, na mesma escola, mas também... A galera vai ter que trabalhar em grupo com o pessoal de outras escolas, né? Exato. Pra funcionar aquilo ali. Porque eu vejo o pessoal todo ali se reunindo contra os vilões, né? Porque não vai dar certo deles, vamos formar o grupo aqui só da nossa escola pra combater e não ligar muito, né, pra Creio que vai ter alguém que vai pensar no individual aí, velho. Eu acho que alguém vai pensar no individual aí pra, tipo... você derrotar os vilões aqui sozinho, não sei o que, mas não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo, porque essa é muito coletiva, uma prova muito coletiva, essa segunda fase. E por isso que até a ajuda do pessoal das outras escolas é válida, entendeu? Tem que deixar um pouco do orgulho de lado, o lance da escola e tal, né? O lance de ser a melhor escola, a pior escola, e a galera vai ter que se ajudar ali, né? Com certeza, eu acho, do jeito que pode cair ao clichê ou ao óbvio, que o Midoriya é que vai ter esse pensamento. Que tem que se unir com as outras escolas e tal, e vai Sim, provavelmente o Bakugo que vai querer ir no individual. E é meio que o Midoriya, você viu ele olhando pra aquela garota que tava lá cuidando do pessoal doente e tal, né? Eu acho que ele, com aquele olhar dele, ele meio que já percebeu isso, entendeu? A galera de outras escolas, né? O jeito que ela prestou mais atenção na pessoa, na vítima, né? Do que no fato de outra pessoa de outra escola tá ali, né, levando pra ela, né? É uma coisa que não tem, você é um herói e tal. Ali é totalmente as vítimas, entendeu? É uma prova que você tem que focar nas vítimas e salvar as vítimas. Não importa qual outro herói que tá ali do teu lado, né? Mas é aquela coisa, no próximo episódio que apareceu lá, não é é um filler, né? Que a gente chama de filler. Vai ser um filler, isso, vai ser um especial. Vai ser um especial, eles vão dar uma quebra, né? Não vai ser logo, né, a continuação desse episódio, né? O que vai acontecer, né, com a gangue do Gangue Orca. A gente não sabe o que vai acontecer. Vai ser uma história separada, né? E é porque tá atrasado o anime, tá adiantado? O que tá acontecendo? Sabe o que é, Pilo? É porque na verdade tá chegando próximo do mangá, né? E daí. Porque aquilo, assim, pra fazer um anime lá no Japão, né? Os mangakas, né? E as editoras lá recebem a proposta e mandam pro mangaka. Tipo, tal empresa aqui de anime, tal produtora aqui mandou uma proposta pra você. Cabe você aceitar ou não. E como, assim, Boku no Hero, ela tá muito famosa, né? Não só aqui no Ocidente, como lá no Oriente, ele aceitou, né? E quando você faz um anime, aumenta a venda de mangá. Então, assim, a Boku no Hero cresceu absurdos lá. Só que é aquele negócio, ele pediu muito cedo, sabe? Ele aceitou muito cedo a proposta de anime, então vai ocorrer desses casos aí de ter que dar uma pausa, alguma coisa do tipo, pra poder o mangá correr. E a mesma coisa serve pro Shingeki no Kyojin. Exatamente. Isso aí, cara, tudo por trás trazendo informação pra vocês aqui.